Prezados cursistas, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Margarete Almeida e estarei trabalhando com vocês a disciplina História da Educação. Nesse período, estaremos trabalhando a História da Educação desde a Antiguidade até a Segunda República. Temos como objetivo principal contribuir para a sua compreensão da evolução sociohistórica da educação através da identificação dos paradigmas educacionais na realidade tempo e espaço, com atenção especial para a história da educação no Brasil. A escola faz parte de um mundo marcado por desigualdades e lutas sociais. Nesse sentido, faz-se relevante refletir sobre a escola como instrumento de transformação da sociedade, ao mesmo tempo em que as transformações políticas, econômicas e sociais contribuem para a constituição do sistema de ensino. Essa disciplina é muito importante para a sua formação profissional, ética, política e humana, de forma emancipada. O nosso caderno didático, ele foi organizado em 4 unidades, com o objetivo de facilitar a compreensão das discussões propostas. Na unidade 1, nós estaremos vendo a educação antiga e medieval. Discutiremos sobre a educação antiga e sobre a educação romana. Na unidade 2, falaremos sobre educação do Renascimento ao surgimento dos sistemas escolares. Estaremos falando sobre a educação a caminho da modernidade, a educação no período do Renascimento, a educação, a reforma e a contra-reforma. Falaremos também sobre o iluminismo e a consolidação da educação moderna. Falaremos ainda sobre a educação brasileira na colônia e no Império. O período jesuítico, que vai de 1549 a 1759. Falaremos sobre a influência jesuítica na educação brasileira. A educação no Brasil na Era Pombalina, que foi de 1760 a 1808, e a educação no Brasil Imperial. Na unidade 4, nós trataremos da educação no Brasil no período republicano. Falaremos sobre a reforma educacional de Benjamin Constant e a educação na Segunda República. Para que haja melhor aproveitamento nos seus estudos, é preciso que você realize as atividades propostas nos fóruns, assim como a atividade avaliativa após cada unidade, pois essas atividades ajudarão vocês a compreenderem e a fixar os conteúdos abordados. Como instrumentos de avaliação, teremos um fórum e uma atividade avaliativa ao final de cada unidade, totalizando 20 pontos. Vocês farão ainda uma avaliação online no valor de 20 pontos. Uma avaliação presencial, 30 pontos, além do seminário no valor de 20 pontos. Vocês terão ainda uma autoavaliação feita ao final da disciplina no valor de 10 pontos. No mais, desejo que a nossa caminhada nessa disciplina seja prazerosa e enriquecedora. Vamos dar início, então, à nossa viagem pelo tempo. Então, como eu disse, na unidade 1, estaremos falando sobre a educação antiga e medieval. Falaremos da educação antiga e da educação em Roma. Na educação antiga, falaremos sobre o Egito e sobre a Grécia. E também falaremos sobre Roma, Esparta e Atenas. E ainda sobre grandes pensadores como Tomás de Aquino, Aristóteles, Santo Agostinho e Platão. Vamos começar então pela educação na antiguidade.
Faremos breves passagens pela história antiga, uma vez que nosso foco principal deverá ser a história da educação no Brasil. A ideia, então, é compreendermos que tipo de características herdamos de um período tão recuado, ou por que herdamos práticas e concepções tão milenares através do tempo. Conhecendo um pouquinho sobre Egito e sobre a Grécia. A civilização egípcia surgiu e desenvolveu no Nordeste africano, às margens do rio Nilo. A região era formada por um deserto, o deserto Saara. Então o rio Nilo ganhou uma extrema importância, sendo utilizado como via de transporte de mercadorias e de pessoas. As águas do rio, elas eram utilizadas para beber, pescar e fertilizar as margens, favorecendo então a agricultura, que era a base da economia. Os egípcios também praticavam o comércio de mercadorias e o artesanato. Os trabalhadores rurais eram constantemente convocados pelo faraó para prestarem algum tipo de trabalho em obras públicas. A religião dos egípcios era repleta de mitos e crenças. Eles acreditavam na existência de vários deuses, que interferiam na vida das pessoas, acreditavam na vida após a morte. Eles mumificavam os cadáveres dos faraós, colocando-os em pirâmides com o objetivo de preservar o corpo para uma vida seguinte. A civilização egípcia, ela destacou-se nas áreas de ciências, na matemática e na medicina. Vamos falar um pouco, então, sobre a Grécia. A civilização grega, ela surgiu por volta de 2000 anos antes de Cristo, entre os mares Egeu, Jônico e Mediterrâneo. Ela formou-se após a migração de tribos nômades de origem indo-europeia, como os aqueus, jônios, eólios e dórios. A Grécia era formada por um aglomerado de diversas cidades, chamada polis. As duas polis mais importantes da Grécia foram Esparta e Atenas. Assim como a maioria dos povos da antiguidade, os gregos eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. A educação egípcia não se limitava à elite e começava cedo. Na vida da criança, muito pequena ainda, já começava a educação. Ela era voltada para o desenvolvimento da fala, da obediência e da moral. Por isso que eles começavam desde cedo. As escolas, elas funcionavam como templos e algumas casas eram frequentadas por pouco mais de 20 alunos. É importante dizer também que na antiguidade, as escolas, se não eram públicas, ao menos eram coletivas. E havia presente a relação de pai para filho ou de escriba para discípulo. No caso, o discípulo era o aluno. Os escribas, eles eram os profissionais responsáveis por redigir os textos, as leis, copiar e arquivar as informações. Eles eram também responsáveis pelos ensinamentos. Quem assistiu à novela Os 10 Mandamentos, nela, e você relembrando agora, é possível você visualizar direitinho essas situações das quais estamos falando. Quem não assistiu, assista, vai enriquecer. É possível perceber
através de registros que já na antiguidade havia uma preocupação com a educação infantil. Através de jogos e das brincadeiras, as crianças aprendiam cálculos e noções de aritmética. No Egito também, existia a possibilidade das classes inferiores aprenderem a ler e a escrever, e assim poderiam subir de nível social. A presença da religião também foi uma característica marcante da educação e de todos os aspectos da vida egípcia. Com base nos registros, no período depois de 3.000 anos antes de Cristo, ocorreram 3 tipos de escolas. Nós tivemos as escolas-templo, que eram direcionadas para treinamento do clero. Tivemos também escolas da corte, que eram destinadas à formação dos burocratas. E tivemos as escolas provinciais. Essas eram destinadas à formação de funcionários para o setor privado e para o governo. Observamos indícios que nesse período ainda haviam as escolas militares para a formação dos filhos da nobreza, que pretendiam então seguir a carreira de oficial do exército e os colégios sacerdotais de estudos superiores. A educação escolarizada, quando se manifesta em civilizações muito antigas, como Egito e Grécia, ela já nasce com uma característica política. É importante sabermos que a educação escolarizada, ela não surgiu para atender as crianças, e sim aos jovens, e principalmente os jovens da classe dominante. Tanto no Egito como na Grécia, o objetivo da educação era formar para governar, formar para o poder. Numa sociedade de base escravista, como aquela da época, os jovens da classe dominante tinham esse privilégio de acesso à escola e eram educados para esse poder. Era uma tarefa essencialmente política. No Egito Antigo, há mais de 2.000 anos antes de Cristo, podemos observar a importância do que eles consideravam o falar bem. Por que esse falar bem era tão importante como finalidade da educação? Porque se os jovens eram educados para assumir o poder, eles teriam que ter o poder do convencimento através das palavras. Eles teriam que se expressar bem, ter boa retórica diante dos seus governados. Na Grécia, podemos observar um binômio em torno do falar bem e do fazer bem. Os jovens, eles eram educados, de um lado, para assumir o poder e, por outro lado, com o fazer bem. Eles eram treinados para a guerra. Esses dois momentos se concentravam nos jovens das classes dominantes. Então, o fazer era a preparação para a guerra. Essa preparação ocorria na juventude e na fase adulta, o falar bem, que era a preparação para governar. Essa primeira forma de educação escolarizada que nasce na antiguidade, tendo como herança o Egito, ela será herdada por Roma posteriormente, que irá construir um império vastíssimo. Na Grécia, para a classe trabalhadora, os governados, no caso, classe trabalhadora, os governados, não havia escolas, mas havia treinamento no trabalho.
e isso consistia em imitar a atividade dos adultos. Para as classes excluídas e oprimidas, não havia nem escolas e nem treinamento. Na Grécia Antiga, podemos destacar duas modalidades de educação, ou o que a gente chama duas paideias, que era a homérica e a hesiodeica. O que é paideia? É a denominação do sistema de educação da Grécia, onde se exige mais da educação, que além de formar o homem, deve formar o cidadão. Então, voltando às duas padeias, podemos dizer que na educação homérica, os indivíduos das classes dominantes são guerreiros na juventude e políticos na velhice. Lembram quando falamos sobre isso? Pois bem, a educação homérica também se caracterizava pela falta de organização institucional, falta de método e falta de controle. O treino, ele era voltado para atender às necessidades reais da vida. Aconteciam principalmente no seio familiar e dava pouco lugar para a instrução de caráter literário. O ideal da educação homérica baseava-se na teoria do desenvolvimento da personalidade. Compreendia o ideal do homem de ação e do homem de sabedoria. Eles tinham como modelos de virtude e honra Aquiles e Ulisses, que eram considerados heróis homéricos. Aquiles, o guerreiro, e Ulisses, pela sua oratória. Já a educação hesiodeica tem como origem, os ensinamentos que constituem um patrimônio de sabedoria e de moralidade camponesa, e que correspondem aos ensinamentos egípcios, mesopotâmicos e hebraicos. A educação grega, ela acontece através da música e da ginástica. Por música aqui se entende os hinos religiosos e militares cantados em coro pelos jovens. E ginástica, na verdade, era a preparação do guerreiro. Sabemos que muitos estudos e descobertas ainda são feitas sobre a educação. E muito ainda temos para descobrir. Voltando ao que disse anteriormente, a escola, ela não nasceu como pensamos, para alfabetizar a criança. Ela não nasceu para alfabetizar a criança. Ela nasce para formar o jovem da classe dominante nas sociedades antigas. E só depois é que ela se volta para a criança. A escola do alfabeto, ela só vai nascer muito depois, por volta do século V a.C., na Grécia Antiga. Essa escola da alfabetização, ou escola do beabá, ela surge mais ou menos no momento que a cidade grega está se consolidando e se torna o centro da vida política, o centro de toda a civilização grega e o eixo da sua cultura. Quando a escola do alfabeto surge, ela vai atrair a crítica, a resistência dos conservadores e a introdução dessa nova modalidade. Claro que a escrita já existia, mas era reservada para finalidades mais específicas, como o registro dos acontecimentos históricos. Era reservado às tarefas dos escribas. Então, quando surge a escola do alfabeto, ela atrai críticas dos conservadores.
O conhecimento, ele tem nessas sociedades escravistas um caráter aristocrático. Por quê? Em toda sociedade de base escravista, o trabalho sempre é associado à condição de escravo. Existiam conflitos entre os teóricos educacionais com relação à constituição do ideal educativo. Com isso, os filósofos gregos, representantes da nova educação, ganharam destaque, especialmente Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, aqui nós temos, podemos visualizar Platão, Sócrates e Aristóteles. Na concepção de Platão, vamos iniciar falando sobre Platão. Na concepção de Platão, a educação ao homem livre, ela deveria ser propiciado uma educação para a sua própria cultura, para a sua humanização, para prover a ele mais conhecimento e jamais uma profissão ou alguma coisa prática. É a formação completa, como vimos anteriormente. Não era destinada a todos, apenas à aristocracia. Assim como Platão, Aristóteles também apresentou resistência com a escola da escrita, mas não a combate como fez Platão. Aristóteles, ele faz uma distinção em todo o conhecimento acumulado na época. Quais daqueles conhecimentos deveriam ser repassados aos jovens nas escolas? O que era mais importante transmitir? Matérias úteis para a vida, ou seja, a prática, ou conhecimentos mais elevados, que são aqueles destinados aos jovens que vão governar. Claro, para Aristóteles, os conhecimentos mais elevados é que deveriam ser repassados aos cidadãos gregos. E as matérias úteis para a vida, apenas para aqueles que exerciam alguma profissão prática e adestramento, ou seja, para os escravos, adestramento, uma profissão prática para o restante da população, para os jovens. Aristóteles dizia que todo cidadão pertence à cidade. Nenhum cidadão pertence a si mesmo. Logo, a educação do homem, ela deve ser responsabilidade do poder público. Para Sócrates, a educação, ela deve ocorrer por meio de diálogos críticos, procurando demonstrar a necessidade de unir pensamento e vida, a fim de que o ser humano procure buscar o autoconhecimento. Falaremos agora, então, sobre a educação em Esparta e Atenas. Esparta e Atenas foram duas cidades gregas que apresentaram soluções distintas para a educação da juventude. Ambas ancoradas no conceito de cidade-estado. Enquanto Esparta manteve a preferência por um regime militarista, com o poder concentrado nas mãos de um único governante, Atenas já evoluía para uma democracia. Em Esparta, apenas o ideal homérico de maneira atuante militarista. A educação espartana, ela consistia em dar a cada indivíduo a perfeição física, coragem
e hábito de obediência às leis, para que esse indivíduo se tornasse um soldado ideal em bravura e um verdadeiro cidadão. O objetivo principal era formar soldados fortes, valentes e capazes de lutar na guerra. O processo educativo em Esparta, ele era controlado pelas autoridades políticas. Afinal, para o ideal espartano, as crianças nascem e são criadas para servir ao Estado. O senso crítico e artístico não era valorizado pelos espartanos, e os jovens estudantes tinham que aprender e aceitar ordens dos seus superiores e falar somente o necessário. As meninas espartanas tinham direito à educação, mas elas tinham direito à educação específica. Porém, ela acontecia de forma muito diferente da educação dos meninos. A educação das meninas, ela tinha como objetivo formar boas esposas e mães. Também participavam de atividades desportivas e torneios, mas sempre com o objetivo de tornarem-se mulheres saudáveis e fortes. Para quê? Para darem à luz a soldados saudáveis e fortes. Ao contrário de Esparta, a educação em Atenas, ela tinha como objetivo principal a formação de indivíduos completos, ou seja, eles preocupavam-se com o bom preparo físico, psicológico e cultural. O governo ateniense não controlava os alunos e as escolas. Todo cidadão ateniense enviava o filho a 3 tipos de escola elementar, que eram a escola de ginástica, a escola de música e a escola de escrita. A música, ela visava o desenvolvimento do senso estético e o sentido de participação em concursos, festivais, declamações de poesia e constituía a formação do caráter moral. E na escola de escrita, o menino aprendia a escrever tanto a letra formal como a letra cursiva. O menino ateniense era orientado por um pedagogo e não enviado a campos de formação de guerreiro como em Esparta. Embora os cidadãos atenienses vivessem sobre um regime democrático, a educação ainda era privilégio dos nobres. A retórica, ela era considerada fundamental na formação desse cidadão, pois acreditava que através da argumentação, da força de dicção poética, da ornamentação e estilística e da persuasão, a opinião pública poderia ser manipulada. Quanto às meninas, elas não frequentavam escolas. Elas ficavam aos cuidados da mãe até o casamento. Com a conquista romana, a cultura grega estende suas fronteiras sem mudar seu caráter. Na realidade, a educação romana vai ser apenas um aspecto da educação grega. Passemos então à educação romana. Roma consistia em uma pequena cidade e se tornou um dos maiores impérios da antiguidade. Dos romanos, herdamos uma série de características culturais. O direito romano,
está presente na cultura ocidental, assim como o latim, que deu origem à língua portuguesa, francesa, italiana e espanhola. O objetivo da educação romana ela era moral e prática, e não intelectual e literária. Os filósofos gregos, particularmente Sócrates, Platão e Aristóteles, eles tentaram conciliar o conflito existente entre a educação institucional e a nova educação individualista. Problemas esses que permanecem até hoje. Ou seja, as discussões de fins, métodos e conteúdos educacionais sofrem influência dessa época. Até hoje nós sofremos essas influências, essas discussões. A educação na Roma antiga, ela progrediu de um sistema informal e familiar no início da República para um sistema baseado em aulas pagas durante o domínio, o dominato e o império. O sistema de ensino ele era baseado no sistema grego. E muitos dos professores particulares no sistema romano, eles eram escravos ou libertos gregos. A família era a principal responsável pela instrução. Era a responsabilidade dos pais. Eles deveriam dar disciplina severa, autoritária e moral. Quando completava 16 anos, o adolescente, então, passava para a condição de adulto, trocava as vestes e confirmava o seu nome. A partir daí, a educação do jovem, ela era entregue a parentes ou amigos, que ensinariam a arte guerreira e a agrícola. Somente na segunda metade do século II surge um curso de instrução formal, que tem o ideal humanista. Assim, a organização do ensino em Roma desta época se baseia no programa de estudos dominados pela gramática, pela filologia e pela retórica, e não pela literatura, estética e filosofia. Os estudos romanos, eles se dividiam em 3 etapas. A primeira etapa consistia na leitura, na escrita do grego e do latim. A segunda consistia no ensino da gramática, filologia e literatura. E a terceira etapa compreendia o nível superior, ou seja, o estudo técnico da filosofia, da dialética e da retórica. Não podemos deixar de ressaltar que somente os meninos estudavam na escola gramatical, as meninas estudavam no lar. A organização dos estudos e métodos de ensino utilizados em Roma provinha das escolas helenistas. O escravo, esclarecendo, gente, que escravo aqui, a gente está falando das pessoas da civilização que eram escravizadas e não das pessoas de pele negra, tá? Então, esse escravo é quem era o pedagogo e mestre na própria família. Era o escravo liberto que ensinava na própria escola. Em Roma, esses escravos, eles foram gregos que falavam ou não o latim. Eles ensinavam a própria língua e transmitiam sua própria cultura aos romanos. Essas
são as origens da profissão de educador em Roma. Vamos falar um pouco, então, sobre a educação medieval. Em meio às transformações, observamos aqui o desaparecimento da escola clássica e a formação da escola cristã. A estrutura política que prevaleceu na Idade Média são as relações de vassalagem e suzerania. Nessa relação de reciprocidade, o vassalo ele recebia terra, objetos materiais ou até mesmo um castelo de seu suzerano. Em troca, esse vassalo ele deveria oferecer fidelidade absoluta e proteção ao seu suzerano. A educação na Idade Média ela é marcada pela disciplina e pela influência da religião. O cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano. Com o cristianismo, a educação adquire um caráter novo. O treino físico e retórico ele foi substituído por uma disciplina rígida de conduta. O elemento intelectual é trocado pela instrução da doutrina da igreja e da prática ao culto. O novo ideal educacional era baseado na natureza moral do homem. As preocupações agora são morais e religiosas, e não mais intelectuais, estéticas e físicas. A história ela é marcada pela utilização dos clássicos como instrumentos para a compreensão da fé. Agostinho, ele entendia que o homem é concebido como uma alma que habita o corpo e que, sendo criado por Deus, sua imagem e sua semelhança, então ele deve seguir o princípio ético e fazer o bem. Assim como Platão, Agostinho entendia a educação como iluminação interior, ou como voltar-se para dentro, em que as palavras têm a finalidade de suscitar recordações sobre as coisas as quais simbolizam. Esse modelo de educação não é desconhecido em nosso meio. Podemos percebê-lo implícito nas tendências pedagógicas que propõem a educação por meio do verbalismo do professor, distanciando a teoria da prática. Não podemos nos esquecer que a vida da igreja cristã primitiva era em si mesma uma escola de enorme importância, que aproximadamente 1000 anos a educação se caracterizava pela ausência de elementos intelectuais, com priorização dos elementos cristãos e morais. A igreja ela estava empenhada na reforma moral do mundo, para a educação moral dos seus próprios membros. Com a destruição da cultura romana pelos bárbaros, a educação ficou nas mãos da igreja. E as escolas, juntamente com os mosteiros, eram as únicas existentes no Ocidente. Passaremos, então, ao modelo de educação denominado de escolástica. A escolástica, ela foi totalmente medieval e cristã. Ela predominou do século XI ao século XV.
O termo surgiu por ser uma filosofia ensinada nas escolas presididas por um eclesiástico. A finalidade do pensamento escolástico foi a atitude de obediência, aceitação de todas as doutrinas e declarações da Igreja. O objetivo dessa educação era apoiar a fé na razão, revigorar a vida religiosa e a Igreja pelo desenvolvimento intelectual. O pensamento escolástico acreditava que o conhecimento era primeiramente de caráter teológico e filosófico, e que a forma científica ela valorizava a lógica dedutiva. Entre os grandes escolásticos, podemos citar Tomás de Aquino, considerado o mais importante entre eles. E ele retoma o pensamento de Aristóteles, no que diz respeito ao ser e ao saber, dando ênfase à importância da realidade sensorial, por meio da reflexão sobre princípios básicos que utilizou para elaborar argumentos que provassem a existência de Deus. Para Aquino, o ensino ele é superior à aquisição do conhecimento por si próprio, considerando que ensinar é, ao mesmo tempo, de caráter ativo e contemplativo. O pensamento de Aquino e de Aristóteles fundamentava em pedagogias ativistas, fundamentadas em concepções que resgatam o ensino-aprendizagem por meio das relações teoria e prática, de caráter humanista. E desde 1930, configuram na educação brasileira. Estão presentes nas nossas salas de aulas até a atualidade. Os modelos educacionais gregos, recuperados por intermédio de Aquino e de Agostinho, eles estão presentes nas teorias de ensino-aprendizagem que vocês estudarão na disciplina de didática. Com tudo que vimos até aqui, podemos tirar algumas conclusões ou fazer algumas reflexões. A escola pública, mantida pelo poder público, é uma concepção que vem da antiguidade. Apesar de que na Grécia e Roma, ela não era livre para toda a sociedade, mas temos que admitir que foi um grande avanço na educação. Uma outra herança é a dualidade entre a formação profissional e a formação intelectual. O preconceito com a formação profissional, que sempre foi destinada às classes populares, e a formação intelectual destinada aos jovens das elites, da classe média e da média alta. Isso também é uma herança adquirida das civilizações antigas. A importância da escola na difusão da escrita, que antes era destinada a uma minoria. Hoje, nós já podemos dizer que 85% da população mundial pratica a escrita. Não podemos nos esquecer que o processo histórico é sempre o processo que há uma incorporação de elementos novos a partir de elementos antigos. E que existe todo um processo de transição que é feito a partir de algo que herdamos e algo que criamos de novo.
Encerramos assim, então, a nossa primeira unidade. Espero que tenham gostado e não se esqueçam que essas são ideias de uma primeira forma de escola que a história da educação registra para nosso conhecimento. Passemos, então, à nossa atividade avaliativa. Nessa atividade, vocês deverão discorrer sobre as principais características da educação nas 3 grandes nações da história antiga e na Idade Medieval. Bom trabalho! Vamos lá, então. Sentiram dificuldade? Espero que não. Então, as 3 grandes nações, Egito, Grécia e Roma, e suas características. Na Idade Antiga, em geral, a educação era voltada para a religião, hereditária, voltada para a obediência, direcionada à formação da classe dominante. No Antigo Egito, destacava-se na área educacional o ensino direcionado à prática, a educação voltada para o desenvolvimento da fala, da obediência e da moral. As escolas funcionavam como templos. A aprendizagem ela era feita através de transcrição de hinos, livros sagrados, acompanhados de exortações morais e coerções físicas. A religião ela era uma característica marcante. Na Grécia, no período antigo, a educação ela era voltada para a classe dominante e os preparavam para as tarefas de poder. Para a classe trabalhadora, não existia escola, apenas treinamento no trabalho, imitando assim as atividades dos adultos. Para as classes excluídas, não existia nem escola e nem o treinamento. Haviam 2 modalidades de educação, a homérica e a exodeica. No período clássico, a música e a ginástica continuavam predominando. Com o passar do tempo, com o desenvolvimento da democracia na Grécia, a educação deixa de ser privilégio das classes dominantes e é estendida às classes menos favorecidas. Passa a ser direcionada a todos os cidadãos livres. Outros momentos marcantes da educação grega foram a oportunidade do desenvolvimento individual por meio da educação, a substituição da educação religiosa pelo reconhecimento da razão autônoma, pela inteligência crítica e pela personalidade livre, capaz de formular o ideal de formação do cidadão e o surgimento dos teóricos educacionais, filósofos gregos, representantes da nova educação grega, que pensavam e discutiam a educação. Vocês deveriam falar ainda sobre a educação espartana e ateniense, que são extremamente importantes. Na educação romana, a responsabilidade pela educação era dos pais, que deveriam dar disciplina severa, autoritária e moral a seus filhos. A força do exemplo, que era instrumento crucial na educação romana. O ideal romano de educação, que era baseado nas concepções do direito e dever, a caracterização pela independência do Estado e sua falta de controle. E, posteriormente, a necessidade da formação dos burocratas, o que fez com que esse Estado romano se envolvesse gradativamente no processo educativo, tornando as escolas estatais.
Outro ponto para se destacar na educação romana é a ação de escravos libertos. Os escravos eram os pedagogos e mestre em sua família e ensinava na sua própria escola. Esses escravos ensinavam a sua cultura, não se submetendo à cultura dos romanos. Já na educação medieval, caberia destacar a formação da escola cristã. A educação na Idade Média, ela foi marcada pela disciplina e pela influência da religião. O surgimento da patrística, que transforma completamente a pedagogia, cujo processo educacional se inicia a partir da aflição, por busca de respostas, por meio da contemplação da disciplina cristã, ou seja, dos princípios religiosos. Houve também o surgimento da escolástica, cujo objetivo era apoiar a fé na razão. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham concluído a atividade com sucesso. Bons estudos e até a próxima aula.